Boa noite, queridas. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesse nosso projeto da leitura do livro de Lilith, né? Uma leitura em conjunto e, ao mesmo tempo, uma leitura assim comentada, né? Hoje, finalmente, o nosso quarto encontro, né? Hoje é o nosso quarto encontro. Finalmente, nós iremos iniciar a leitura, que eu precisei fazer uma introdução, como Lilith entra, né, no cenário ocidental. Vocês podem assistir esses 3 encontros anteriores no meu canal do YouTube, Jário Carioca, ou ouvindo no podcast, né, Freud tá on, tá lá os 3 encontros. A minha pretensão é colocar todos os encontros de Lilith dentro desses espaços, tanto do canal do YouTube quanto do canal do podcast. E hoje nós começaremos, então, a leitura do livro. O livro de Lilith, O Resgate do Lado Sombrio do Feminino Universal, com a autora Bárbara Black Coutuve, né, PhD, em psicologia clínica pela Universidade de Colômbia, né? Também é psicanalista no programa de pós-doutorado da Universidade de Nova York, onde ela recebe ali a diplomação em 69, e em 1980 ela também se forma em psicologia junguiana, no Instituto Carl Gustav Jung de Nova York. E eu acho isso fantástico, sabe? Que ela traz tanto a psicanálise, né? Ela traz tanto a riqueza da leitura da psicanálise freudiana, como ela também traz a leitura arquetípica da psicologia junguiana, né? Eu achei isso legal dela trazer isso para esse contexto do livro, ao mesmo tempo em que ela é uma profunda conhecedora do hebraico bíblico. Isso também faz muita diferença, porque ela vai para a fonte, né? Foi professora durante muitos anos na Fundação Carl Gustav Jung sobre psicologia feminina, principalmente dentro do tema de Lilith, relacionamentos, criatividade e espiritualidade. Em 2003 foi uma das fundadoras da Associação Psicanalítica Junguiana, onde continua atuando como supervisora e analista sênior. Em seu quase meio século de prática, a doutora Bárbara Coutuve aprendeu que a cura e a saúde física e mental são resultado de uma profunda conexão espiritual com o ser interior. Ela espera que esse livro ajude muitas pessoas a encontrar essa conexão. A gente tem trabalhado muito isso, eu tenho falado muito isso, dessa conexão consigo mesmo, né? A gente acabou de fazer uma live agora com minha amiga querida psicanalista Kézia Tebet, que fala sobre esse lado do feminino selvagem, a conexão com esse feminino, né? Essa mulher que corre com os lobos, onde ela entra em sintonia com esse seu lado selvagem. E a Bárbara trabalha muito esse tema dentro da Lilith, sabe? Essa sintonia com esse lado dessa mulher que não aceita nada menos do que aquilo que ela tem direito de receber. Não aceita menos do que isso. Eu acho que é isso, sabe, Joana? O nosso debate, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, Joana, que já me acompanha há alguns anos, Márcia, que está me acompanhando também já há algum tempo, né? E outras que estão vindo, Leila, e tantas outras mulheres que estão vindo recentemente. Mas é muito legal, Joana. Particularmente, eu fico muito feliz de ver você nesse seu momento, sabe? E lembrar de quando você começou, né? Toda tímida, né? E ver você hoje, meu Deus, isso para mim não tem preço, sabe? Isso me emociona. Muitas mulheres que né? Que vieram nessa caminhada, sabe? E que hoje eu olho e falo, caramba, é isso, sabe? Não é que de alguma forma vocês aprenderam, não, vocês só se sintonizaram com conhecimento que já estava dentro de vocês. É isso, a gente está falando de sintonização. A gente não está falando de, sabe? Eu não estou falando assim de que eu, Jairo, tenho alguma coisa para ensinar. Não, né? A gente vai também nesse processo de desconstrução, também estou aqui tentando me sintonizar com o meu feminino. Eu tenho lido recentemente, eu estou lendo um livro muito interessante da Manuela Marcuri Teixeira, que inclusive foi a dissertação de mestrado dela. Esse livro aqui, muito bacana, uma psicanalista fabulosa, onde ela fala sobre sexo, morte e cultura, o paradoxo freudiano da moralidade. E ela tem falado muito sobre essa coisa do feminino, e estou lendo também
da minha amiga querida Rita Maria Manso de Barros, professora da UF, psicanalista. Esse livro aqui muito legal, Subjetividade e Educação, Conexões Contemporâneas. São 2 livros que eu estou estudando até por conta da minha dissertação de mestrado, né, e isso tem revolucionado muito pensamentos meus, sabe, dessa coisa a Rita Maria Kerr, que cita sobre esse feminino que é uma condição da natureza humana. Não é uma condição do gênero, não está preso ao gênero. Isso é muito bacana, né, Márcio? Você ouvir um feminino que não está preso ao gênero, mas como uma condição da natureza humana. Leila, você está tão bonitinha aí, confortável, deitadinha. Ai, que coisa chique, né? Nessa penumbra, escutando Lilith no finalzinho do dia, que coisa chique demais. Essa conexão com aquilo que em vocês já está lá. Por que que para mim é desafiador? Porque cada mulher que consegue se conectar com a sua natureza selvagem, é uma mulher que, de uma certa forma, vai revolucionar o mundo, através da própria educação com os filhos, com as filhas, entende? A partir da relação com as amigas, né. Eu coloquei um vídeo agora no meu canal do Instagram, de uma mulher que toma as dores de outra mulher. É isso. É isso que a Clarice Spínola fala sobre da mulher que não aceita mais que outra mulher passe por violência, que não aceita mais. E aí eu achei fantástico. Uma mulher que se levanta e fala: "Não, aqui não". E o cara fala: "Só não se meta". Ela falou: "Eu me meto sim. Eu estou aqui para proteger a mulher e as crianças. Aqui não". Isso é fantástico, sabe. Então isso só é possível a partir do momento que a mulher ela enfrenta seus próprios demônios, seus próprios medos, as suas próprias dificuldades. Quando ela consegue enfrentar isso, meu irmão, ela está pronta para enfrentar o mundo, entendeu. Então eu acho isso fantástico. Eu acho assim, cada homem que se liberta, só se libertou aquele homem. Cada mulher que se liberta é uma geração inteira, entendeu, uma geração inteira. Então, eu pelo menos posso até estar errado, mas eu penso assim: cada homem é só aquele homem, o Jairo é só o Jairo. Agora, quando é a Gisele, minha esposa, aí isso impacta meus filhos, isso impacta minha filha, isso impacta minha sogra, isso impacta minha mãe, isso impacta todo mundo. Porque a mulher tem essa capacidade de reverberação, isso é da mulher, né. Outro dia eu conversava com a minha esposa, eu falei: "Amor, você é estrela, eu sou planeta. Planeta orbita estrela". Planeta não tem luz própria. É isso, não tem, pô. Seu brilho é porque tem uma estrela aqui, radiando. É assim que eu vejo o feminino. O feminino é essa estrela que tem planetas orbitando, e não é o inverso. Os homens, claro, machistas, sempre acreditaram que o planeta era o centro do universo, né, Márcio? Eles ainda acreditam que o planeta é o centro do universo. Não é, é o Sol, é a estrela. É a estrela que está ali na coisa toda. Então, assim, eu sempre tenho falado, eu estava falando com uma amiga agora sobre isso, que ela falou assim: "Obrigado". Eu falei assim: "Você não precisa agradecer, o protagonismo é de vocês. A minha, sabe, eu tenho um prazer imenso de estar no palco aplaudindo, gente, ali, ó, pá, aplaudindo vocês, como coadjuvante. No sentido de quê? De que eu acredito de que cada mulher empoderada, cada mulher que consegue se conectar com o seu lado sombrio, e esse sombrio aqui, não é o sombrio no sentido de ser uma coisa maldita, não é o sombrio no sentido de ser uma coisa ruim a se evitar, mas o sombrio no sentido de ser o inesperado, é o sombrio no sentido de exigir mais atenção, sabe. É o sombrio poético, né, é a Leila nessa penumbra poética. Então essa coisa esse resgate do lado sombrio, é o resgate de um lado, perdido dentro da lógica do capital, né, onde só há beleza, na estética, de uma certa forma modificada pela tecnologia, né. A gente perdeu a capacidade, sabe, da beleza natural. Por exemplo, uma das coisas que eu botei na minha vida aqui em casa, eu não tenho flores de plástico na minha casa, não tenho, eu falei: "Não quero flores de plástico". Então eu gosto muito de flores, minha esposa gosta muito de flores, eu sempre falo aos meus amigos: "Não sabe o que me dá de presente? Me dá flores", porque eu amo flores. E não é feio o homem receber flores não, eu acho lindo, maravilhoso.
E a questão de ter flores dentro de casa. Tem incômodo? Claro que tem, as flores morrem. Entende? É isso. As pessoas preferem ter flores de plástico para não lidar com a morte. É isso, por trás. E você tem hoje, você anda hoje dentro de, por exemplo, eu sou periférico, eu estou aqui na cidade de Nova Iguaçu. Eu tenho, Nova Iguaçu, só tem uma floricultura no centro de Nova Iguaçu, no calçadão ali só tem uma. As outras floriculturas estão lá no cemitério. Frente ao cemitério tem lá a floricultura. Ali no centro de Nova Iguaçu, no calçadão de Nova Iguaçu, no coração de Nova Iguaçu, só tem uma floricultura. Agora, sabe quantas lojas tem vendendo flores de plástico? Várias. Várias lojas vendendo flores de plástico. Porque as pessoas não querem mais a singularidade da vida, a fulgaridade da vida, sabe? A coisa que, ó, você gosta de cheirar uma rosa? Então cheira hoje, porque amanhã ela já morreu. É isso, parar para isso. Então, o sombrio é isso, é aceitar as coisas, como diz a Clarice que a gente leu agora. O que que é aceitar o lado sombrio? É aceitar as coisas que devem morrer, aceitar as coisas que devem perder e viver intensamente essas dores. Conrado Caligares diz exatamente isso. Ele diz assim: eu não quero mais felicidade. Eu quero uma vida, como ele coloca, eu quero uma vida radiante, eu não quero felicidade. Eu quero viver a totalidade da vida. E aí o jornalista pergunta: mas o que que é uma vida total, uma vida radiante, uma vida plena? Que ele diz assim: eu não quero felicidade, eu quero uma vida plena. Eu abri mão da felicidade, eu quero uma vida plena. E o cara fala: mas o que que é uma vida plena? Ele fala: uma vida plena é experimentar a totalidade de todas as coisas. Se é para chorar, a gente vai chorar com gosto. Se é para sofrer, eu vou sofrer. Se é para sentir a dor, eu vou sentir a dor. Se é para entrar em luto, eu vou entrar em luto. Se é para ser alegre, eu vou também gargalhar. Então é sentir a intensidade das coisas, entende? Isso é o quê? É aceitar que a vida, mas que é a morte, há ganho e a perca. Há deixa vir e há o deixa ir. Há o momento de chegar, é o momento de sair. Isso é tão interessante, Márcia, que isso já está lá na sabedoria antiga há muito tempo. Tem um livro só sobre isso, Correlatos. Há tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer. Onde está a felicidade? Na aceitação do tempo, na aceitação das coisas. Então, o resgate do lado sombrio é essa sabedoria, sabe? É essa sabedoria. E essa sabedoria não está com os homens, porque os homens não são seres ligados à natureza. A gente precisa resgatar isso. Como é que a gente vai resgatar isso? Olha, a partir da convivência com as mulheres, a partir, né, desse lugar com as mulheres. Não que os homens não tenham essa capacidade, é que foi perdido, entende? Foi perdido. Se você coloca um grupo de mulheres dentro de um espaço, elas se organizam, elas sabem trabalhar. Se botar um grupo de homens, vai gerar disputa de poder, porque os homens foram, ao longo dos anos, ensinados a esse protótipo. Lilith, o demônio feminino noturno de cabelos longos. Eu adoro isso. Esquivou-se durante anos a esta antologia. Finalmente comecei a entender. Ela é uma força, um poder, uma qualidade, uma renegada, um espírito livre. Odeia ser contida, contada pelo verbo. É interessante observar que a maioria dos relatos a respeito de Lilith aparece exatamente no Zohar, que é o livro do Esplendor, uma obra cabalística do século XIII, escrita por homens preocupados em acautelar outros homens contra os seus poderes. A gravidade de suas palavras, as pesadas correntes de ferro que, aprisionando-as nos amuletos do século VI, pretendiam bani-la e o peso do corpo de Adão a subjugá-la durante o enlace conjugal, constituem o anátema de Lilith. Obrigam-na a fugir. E cada vez que eu tentava, através das palavras, falar a esse respeito, ela escapava para as margens do Mar Vermelho ou para o deserto, ou então voava para as alturas, unindo-se aos querubins e a Deus, até que, por fim, do mesmo modo que Salomão, que Elias e que os 3 anjos de Deus, eu fiz um trato com ela. Eu repetiria todas as histórias, mitos e lendas, contada pelos homens, e ao mesmo tempo Lilith teria o seu caminho. Ela untou seu corpo com óleo e, nua, dançou no deserto diante de uma fogueira.
Ela dançava e eu observava, até que senti o significado de seus movimentos no meu próprio corpo, na minha própria alma. Só então pude começar a escrever sobre Lilith e os filhos de Eva. Eu acho essa eu acho esse prefácio lindo demais. Eu quando leio isso aqui, me vem à mente aquele filme, Márcia, é um filme antigo do Kevin Costner, Dança com Lobos. Nossa, eu amo demais esse filme. Eu fico vendo essa imagem dela dizendo: "Eu untei meu corpo", né, ela untou o corpo dela com óleo e nua dançou no deserto diante de uma fogueira. É o Dança com Lobos, Kevin Costner. Quem viu esse filme lembra dessa parte em que ele dança ali ao redor da fogueira e o lobo ali uivando junto com ele, né, aquela cena ali, assim, espetacular do filme. Para mim é uma das melhores cenas do filme Dança com Lobos. Eu sou apaixonado por aquele filme, porque é exatamente esse movimento, esse homem que não tinha um espaço, que não tinha um lugar, e que aos poucos vai se afastando da civilização e vai se identificando com a natureza, com o selvagem, com os lobos, né? E cada vez que ele se identifica com isso, ele vai descobrindo uma outra história profunda, vai se ligando aos nativos, vai se ligando aos povos originários, né? Até que, por fim, o último resquício de civilização sai dele e ele vai viver agora totalmente com aquele último povo, se eu não me engano, acho que os Chavantes, eu não sei agora quais são os povos originários da qual ele ali no filme trabalha. Mas é muito significativo, né? É um filme que ganhou vários Oscars, é um filme que não envelhece no tempo. Então ela fala disso, né? Que Lilith é essa personagem que não se deixa ser presa pelas palavras, não se deixa ser presa pela metáfora, não se deixa ser presa, inclusive, nem pelo verbo, né? Ou seja, ela não consegue ser contida. Então, quando ela fala isso, isso me vem, sabe, o real. A Lilith é o real. Se a gente for trazer dentro de uma estrutura da tópica lacaniana, ela não está nem no simbólico e nem está no imaginário. Lilith está no real, naquilo que é indizível, naquilo que não dá para falar sobre ela, porque escapa, entende? A poesia é o real, a vida é o real, a morte é o real. Não dá para falar sobre isso, porque nos escapa. O Freud dizia que a experiência de morte é uma única coisa que nenhum de nós temos. Então nós não sabemos falar sobre isso. Tanto que ele diz que não existe medo de morrer, porque ninguém nunca morreu. Então não tem medo de morrer, tem um outro medo. Medo de perda, medo de significância, medo de outra coisa. Mas o morrer não, porque é uma experiência que nenhum ser humano tem. Aliás, o nosso inconsciente se pressupõe como eterno. Nós acreditamos que não iremos morrer. Por isso a gente vive a nossa vida dessa forma que a gente vive, né? Como se a gente não fosse morrer, como se a gente fosse eterno, né? Você tem de vez em quando até alguns desafios, né? E se esse fosse o teu último dia, o que você faria? A Globo chegou até a fazer uma novela sobre isso uma vez, ou um seriado, não sei, né? O último dia, ou a última semana, alguma coisa assim. E aí as pessoas, a maioria foi à loucura. Então, essa coisa de ter essa memória, a gente não tem porque isso nos joga na angústia, entende? Joga na angústia. Algumas mulheres, Joana, quando elas se percebem, dentro de um processo em terapia, e esse processo conduz a elas a um espaço de liberdade, isso dá medo. Elas recuam, porque elas, sabe, você viveu tanto tempo dentro de um processo de escravização que você começa a chamar a cela de lá, entendeu? Eu acho interessante o que você está falando, porque justamente no livro da Clarissa Píncola, ela vai falar do conto do noivo animal, que aí ela vai falar desse perverso, desse que parece sedutor, benévolo, né? E aí entra nessa psique dessa mulher e ela não tem noção dessa devastação. E é E aí, exatamente isso, a devastação. os sonhos, né? São os gritos da alma dela dando o despertar para ela se acorde, né? Desse sorrateiro Gente, que está te sequestrando. quantas mulheres, Joana, que você já dialogou aí no consultório, que casaram, criaram filhos, cresceram, e elas chegam no consultório com um vazio,
com uma sensação de construção nenhuma, e você olha e fala assim: "Nossa, mas você tem uma família, você criou", mas aquilo nunca foi o sonho dela. Não consegue encontrar significação naquilo dali. Quantas? Entendeu? Quantas? Então, a Clarice ela fala isso, você começa um processo de libertação, a Márcia, que está num processo de, né, nesse processo de desconstrução de alguns anos. Você começa a pensar, Márcia, que você está ficando louca, né? Você já está à beira ali, vivendo à beira da pele. Porque é um processo, esse processo mesmo, é um processo que o Bukowski, ele chega a dizer assim, o Charles Bukowski, o poeta maldito, né, ele chega a dizer assim: "Algumas pessoas nunca enlouqueceram, mas que vida de merda elas devem levar". Porque é esse o Eu vi processo essa mesmo. frase, acho que foi hoje. Então, eu acho que eu vi essa frase hoje. Essa questão da sensação de enlouquecer, e assistindo a palestra, o A live. Indizível, né, lá, né, na verdade, essa posição, você é colocada nessa posição, né? O feminino é colocado nessa posição de louca, né? Então, eu vejo que essa é uma luta, né, na verdade, né? É extremamente extenuante e tem um quê de louco aí mesmo, porque você enlouquece, Sim, né? porque olha só, você tem Diariamente. marido, ou seja, você tem uma posição social, né, você tem uma posição dentro do laço social, você é esposa, é uma palavra, né. Aqui está a minha esposa. Quase sempre as mulheres não falam: "Ah, aqui o meu marido". Não, mas normalmente, né, o homem fala: "Minha mulher". Então, minha esposa. Tem um lugar que te captura, que te coloca num significante social. Você não é mais uma mulher qualquer, você é esposa, né, então, pum, te captura. Isso seduz, né, é a sedução do patriarcado. Te coloca no lugar, te dá o nome. Antigamente se falava, né, senhor e senhora, quer dizer, a mulher nem tinha o nome mais, agora tem um nome, carrega o sobrenome do marido. Então tem um lugar garantido dentro do laço social, o lugar de esposa. Aí você recebe também um significante mãe, quer dizer, se lá atrás eram as filhas de Eva, agora é as filhas de Maria. Então você agora tem o significante mãe, né. Você é aquela que, faz laço com a outra mulher, porque também passou pela maternagem, pelo significante mãe. Então o significante esposa e o significante mãe. E agora você chega no consultório e fala: "Eu não quero nada disso", você é louca. Entende? Mas você vai fazer o quê? Você vai abandonar os seus filhos? Não, mas a mãe nunca abandona. Você vai, entende? Então a mulher é colocada no lugar, porque realmente é um processo de loucura. Você abrir mão, né, você abrir mão desse lugar que de uma certa forma te dá um conforto. E a análise, o Lacan ele diz assim: a psicanálise é um processo terapêutico, mas ela se propõe a alguma coisa a mais, porque se propõe também a questionar o lugar de conforto. Por isso a análise vai um pouquinho mais além, porque também é um processo, sabe. Eu comecei um processo terapêutico essa semana com uma pessoa, que ela chega dizendo assim: "Eu tô vindo pra cá, mas eu não sei porque que eu tô vindo pra cá, porque a minha vida tá tudo bem, eu tô bem, e tá tudo bem, mas as pessoas falam tanto sobre análise, eu queria saber o que que é isso". E no primeiro dia, no primeiro dia, na entrevista preliminar ainda, eu faço uma pergunta tão simples e a mulher se desmancha a chorar. E aí no segundo dia também, no terceiro dia, ela falou assim: "Eu não sei se eu vou vir mais aqui não, porque eu estava bem". Antes de começar isso aqui, olha, foi muito interessante ela falar para mim essa semana isso. Antes de começar isso aqui, eu estava muito bem, mas agora eu só consigo chorar e ver um monte de coisa na minha cabeça, eu tô descobrindo que eu não tô nada bem, isso aqui tá ruim demais, eu tô angustiando demais. Eu falei: "Então, hoje você entrou em análise". Porque isso é análise. É questionar também esse lugar em que tá tudo bem, entende? Isso também é o processo de análise. É ai meu Deus. Não acredito. E é exatamente esse lugar de questionar,
É quando a mulher é levado para esse, sabe, para essa linha abissal, a gente pode dizer assim, que é uma palavra que o Boaventura usa tanto, né, essa linha abissal, é conduzir a mulher para essa linha abissal que vai exigir dela, que vai pedir dela um aquilo que ele chama de sociologia das artesanias. Eu acho muito bacana quando o Boaventura fala da sociologia das ausências e as artesanias. O que que é as artesanias? É um saber fazer com vazio, é um saber fazer com a angústia, é você caminhar até essa linha abissal e você dizer assim: "Olha, voltar eu não volto". "Pô, mas você está na beira do abismo". "Então eu vou me jogar nele, porque voltar eu não volto". "Mas você é louca!" Mas é É isso, isso. você se apropria da loucura, né? Exatamente. Entende? E aí, nesse momento que você se apropria, é que vai surgir aquilo que, por exemplo, as mulheres fizeram na favela aqui no Rio de Janeiro. Se apropriaram do jargão feras nas malucas, né? O funk carioca, as mulheres do funk carioca, principalmente a Anitta e essas novas mulheres que surgem, elas pegam aquilo que na favela era o adágio do patriarcado para, de uma certa forma, vulgarizar essas mulheres, as mulheres de favela, né? Até se diz assim, ó, cuidado que ela é mulher de favela, ou seja, a mulher que não aceita desaforo, a mulher que se tiver que entrar na briga, vai entrar na briga pelos seus filhos, né? Que vai se jogar ali na frente do sujeito armado, do policial que entrou de truculência. Quer dizer, acabou girando o adágio, olha, mulher de favela é mulher louca. E aí essas mulheres, a Anitta pega isso e cria a música Feras Malucas. Então é isso, Feras Malucas, entendeu? Pega aquilo que é pejorativo, pega aquilo que é para diminuir e empodera, torna isso uma arma. Aquilo que eles usam para te diminuir, você pega isso e acabou. Como o sujeito vai poder te atingir, Leila, se o instrumento que ela utilizava para te diminuir, você agora se empoderou desse instrumento? Como é que ele vai conseguir? Aí ele passa a ter medo de você. É isso, entendeu? Mas você é louca? Eu sou louca. Sou louca. E acabou. Eu me lembro que eu falei com uma senhora, né, dentro de um processo terapêutico alguns anos atrás, que ela dizia: "Não, que aí meu marido ficar me chamando de louca e que não sei o quê, eu não aguento mais isso", uma senhora de 60 e poucos anos. Aí eu falei assim: "Mas ele, quando fala assim, como é que a senhora fica?" Ela: "Eu fico nervosa, quero chorar e tal. Eu tenho medo dele". Eu falei: "Então, mas esse é o problema, é que a senhora tem medo, você tem que inverter isso. Ele é que tem que ser tímido da senhora". "Mas como assim, meu filho?" "Ué, não fala que a senhora é louca? O que é que um louco faz? Louco põe água quente no ouvido, louco faz um monte de loucura. Louco põe um veneninho na comida, louco põe um monte de coisa. Então só tem que falar com ela: ó, cuidado que eu sou louca, cuidado". Aí ela falou pra mim, chegou em casa discutindo e tal, ela falou assim: "Ó, eu sou louca, hein, cuidado". Ela falou: "Olha, o homem ficou uns 3 dias sem querer comer minha comida. Ficou com medo". Eu falei: "Vem dormir". Ele: "Não, depois de você dormir eu vou dormir". Eu falei: "Pois é, só inverteu o jogo. Não que a senhora vai fazer nada disso". Mas saiu do lugar de vítima, e agora quem experimentou tudo que a senhora veio experimentando esses anos todos, agora foi ele. Ele experimentou. Aí daqui a pouco ela diz: "Não é que o homem chegou até com flor em casa e tudo", entendeu? Porque tira essa zona de, sabe, esse lugar de conforto que o homem tá. Tira esse lugar de conforto, tira esse lugar, sabe, de que ele sabe exatamente como te atingir. Agora, né, eu me lembro que um tempo atrás alguém falou assim: "Ah, que não sei o quê, toma cuidado, hein, que eu tenho um áudio teu", um negócio assim, que alguém me ameaçou. Aí eu ri. Eu falei: "Pô, mas a mim? Logo eu, Jair Carioca". Eu falei: "Meu irmão, se tu já entrou no meu Instagram? Se tu entrar no meu Instagram, tu vai ver que esse áudio aí que você tem não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não me atinge em nada". Era alguma coisa que eu falava sobre religião, alguma coisa assim, aí ele tomou ainda que eu era pastor e tal. "Se eu der isso aqui para o pessoal da igreja", eu falei: "Pelo amor de Deus". Eu falei: "Se tu ler um texto meu do Instagram, vai escandalizar muito mais do que esse áudiozinho que você tem aí, mequetrefe, que eu tô falando alguma coisa". Então, quando pegam
Sabe? Você não tem mais como eles te atingirem. É disso que a gente está falando. Quando ela fala desse lado sombrio, quando ela diz sobre o notório demônio noturno, é isso. Sai desse lugar de princesa, vem para esse lugar de demônia. Entendeu? O que é o demônio noturno? É o que tira o sono dos homens. É Lilith. Tira o sono dos homens. O que tira o sono? Tira o conforto. Tira, sabe, esse sossegado. O cara agride e vai dormir de boa. Aquilo não atinge a consciência dele. Tem que atingir a consciência dele. Você tem que fazer alguma coisa que ele não consiga ir dormir de boa. Alguma coisa tem que fazer. Pega as crianças, sabe? Outro dia uma menina falava assim para mim, que não sei o quê, eu não consigo atingir ele. Eu falei, mas como não, garota? Você é mulher, Deus te deu armas. Que armas? Eu falei, você é sedutora, você é feminina. O que você quer saber? Você precisa trazer alguma coisa para esse relacionamento que deixa esse cara desconfortável. Passe um batom, mulher. Arruma sua melhor roupa. Vai no mercado. Não precisa trair ele, não. Entendeu? Só se arruma, bota maquiagem, capricha na maquiagem, se arruma e vai pro mercado, vai pro shopping com as crianças, vai para alguma coisa. Vai deixar ele incomodado. Por que essa mulher está se arrumando tanto? Tem que incomodar, não pode só você ser incomodada. Você tem que incomodar de alguma forma. A Clarissa diz assim: comece com coisas pequenas. Coisas pequenas. Mas incomode de alguma forma. Não pode só você. Você não pode ser tão ingênuo assim. Só você que sofre. É sempre 1-0. Entende? Isso em todas as circunstâncias. Até chegar o momento em que você vai perceber se realmente cabe você estar nesse lugar. Mas começa com coisa pequena. Porque é muito difícil, Márcia, sabe? Você chegar para a mulher e falar assim: olha, esse relacionamento é um relacionamento tóxico, você precisa terminar com ele. Não é assim, entende? Essas construções não é uma coisa que a gente é muito hipócrita de virar para uma mulher que sofre dentro de relacionamento e falar: "Não, se fosse você eu ia embora". Pô, mas olha o nível que você tá e olha o nível que ela se encontra de dependência emocional, de dependência financeira, de dependência em várias circunstâncias, ainda mais quando tem filhos pequenos, os filhos sempre ficam com a mulher, né. Então, olha a quantidade de coisa, e eu acho muito hipócrita, sabe, do nosso lado, a gente chegar para a mulher e impor. Ninguém desata laços da noite para o dia. Ninguém. Não foi assim com a gente. Eu estou no processo terapêutico já desde 2002. Ainda estou com um monte de laço aqui, de vez em quando eu percebo que ainda tem um nó, que ainda não está desatado. 20 anos no processo terapêutico, comecei em 2002, a minha formação em psicanálise em 2002. Sabe, de vez em quando, ainda vem alguns sonhos que me perturbam e eu acordo, levo para o meu terapeuta e falo: "Caramba, ainda tinha esse nó maldito escondido aí ainda?". Porque é isso. Aí a gente quer exigir que a pessoa tome uma atitude radical, quando nós não fomos radicais. Então o processo de se perceber é um processo devagar, sabe, é um processo de: olha primeiro o pé, gostou do seu pé? Agora sobe o olhar um pouquinho, vê as pernas, gostou da perna? Olha que cabelo lindo. Quer dizer, é devagar, não é chegar e falar assim: "Olha, se veja por inteiro", vai desmaiar, vai morrer. Não é assim, entendeu? Então é um processo. Então quando ela coloca aqui, esse feminino da noite tem um aspecto humano, mas também tem asas, ele está dizendo: "Olha, existe alguma coisa em você, né, que só consegue viver em liberdade". Isso é ter asas. Só consegue viver onde há liberdade. A gente vai parar por aqui, porque ele já está me dizendo que a gente está no último minutinho. É isso. Quando a gente fala de Lilith, a gente diz, a gente fala dessa mulher. A mulher só consegue ser plena se houver liberdade. É isso. Obrigado, meninas. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.